Olá, boa tarde, né? Boa tarde não, boa noite, né? Boa noite, já passou de 6 horas. A paz do Senhor Jesus, né? Gostaria de dizer para os irmãos que eu estou muito feliz por estar conseguindo fazer esse primeiro elo da campanha, né? Deus Forte, um tema muito importante, porque o momento no qual a gente está vivendo nesse mundo, eu sei que já teve dias piores lá atrás, né? Muitos discípulos foram perseguidos, mas conosco não seria diferente, porque estamos vivendo dias ruins, dias muito maus. Quantas pessoas estão perdendo seus entes queridos, o amor de muitos se esfriou, as pessoas conseguem ser frias em todos os sentidos, ver pessoas passando dificuldade na rua, passando fome, às vezes tem condição de ajudar e não ajuda porque não quer. O ser humano ele não consegue mais olhar a necessidade do outro, né? Vemos hoje assim, muitos relacionamentos se destruindo por falta de amor. Falta de amor, porque o amor de muitos se esfriaram, né? E as pessoas não estão mais preocupadas em agradar quem está do lado, agradar está no emprego, não está preocupado mais em agradar o patrão, em fazer o trabalho direito, né? Tá no relacionamento, não está mais preocupado em tratar o seu relacionamento bem. Tá num ambiente. Tem pessoas que saem dessa cidade, vai para outras e conseguem viver naquele ambiente, porque consegue fazer uma boa vizinhança, conversar, né? Mas tem pessoas que saem do lugar onde ela mora, vai morar em outro lugar, ela só causa tumulto, confusão, não se adapta ali àquele local, né? Assim são muitas pessoas que hoje em dia estão vivendo de qualquer maneira. Por que eu digo de qualquer maneira? Tem pessoas que estão dentro da casa do Senhor, né? Conhece a palavra de Deus, ou até não está mais na casa de Deus, mas já ouviu falar, né? E sabe de tudo, e sabe que Deus está voltando, mas tem um coração duro para aquilo. Então estamos num momento muito difícil, porque a pessoa sabe que está fazendo as coisas erradas, mas ela não quer parar, ela insiste. Isso significa um pecado que, tipo assim, a carne já está corrompida e o espírito já não habita mais ali. Então, o amor está muito frio, hoje em dia está muito frio, as pessoas conseguem passar pelo meio da rua e ver alguém e não se comove, né? Como tem alguns vídeos que a gente vê na internet de crianças que passam e vê pessoas dormindo na rua, falta de alimentação e vai lá e até comove o pai e a mãe porque se esfriou, o sentimento tá frio, né? Tá muito frio. E a gente levantando essa campanha aí, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E eu creio em nome de Jesus que Ele vai dar vitória dentro dessa campanha. Eu tenho certeza que hoje já tem vitória, né? Só de nós estarmos aqui nessa campanha no dia de hoje já é uma vitória. E poderia não ter essa campanha e poderia eu não estar aqui, nem vocês aí, para ouvir essa campanha. Mas glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E não adianta o diabo se levantar e como montar estratégia, né? E fazer coisas para poder derrubar. Porque quando Deus ele tem um propósito, Deus permite, tem momentos que Deus até manda você ir. E sabe que vai mandar você ir, você vai para a cova do leão. Mas por que Ele manda você para a cova do leão? Porque Deus ele tem um plano para tirar você de lá. Se você parar para ver o que aconteceu com os discípulos lá atrás, você vai perceber que eles eram enviados para situações que eles temiam. Eles temiam. Mas se Deus, quando Ele te envia para algo, quando Deus te coloca numa situação, quando você vai com as tuas pernas, Deus vai lá e te ajuda a sair da situação. Mas quando Deus te coloca, é porque Ele tem um plano ali. Tem um plano. Ele tinha um plano na vida de Moisés, Ele tinha um plano na vida de Davi. Ele tem um plano na sua vida, um plano na minha vida. Por quê? Seria muito fácil pegar e fazer um monte de bonequinho de areia, de cimento, do que fosse, falar assim, ó, agora eu vou botar do meu espírito e vou deixar por aí para se destruir. Né? Não seria um Deus justo. Então, se você vê ao mundo, eu vi ao mundo, é porque Ele tinha planos na minha e na sua vida. Ele tem planos. Só que muitas das vezes a gente enfraquece no meio do caminho, a gente não quer viver os planos que Ele tem para a nossa vida. A gente começa a viver a nossa carne e esquece que viemos para viver a vontade dEle e não a nossa. E é nesse meio tempo que o diabo entra e ocasiona essas coisas todas que a gente vem passando, tribulação, escolhas feitas erradas, às vezes de emprego,
de relacionamento. Muitas das vezes, assim, vamos colocar em pauta. Deus não dá nada, nem a mais nem a menos que você não possa carregar. Mas a Bíblia explica que tribos diferentes se uniam. E não podia. Só tribos que eram prometidas uma ao outro. Isso lá atrás, bem lá atrás. Por quê? Para não ter divergência. A princípio, já mostrava ali que o macumbeiro casa com o macumbeiro. O crente casa com o crente, né? E o espírita casa com o espírito católico. Católico por quê? Porque vai haver um desequilíbrio. Quando você ajunta duas coisas diferentes uma da outra, o que ela proporciona? Uma diferença. Por exemplo, você calça 44, mas se você botar o 38, vai sobrar. Se você botar o 52, vai. Então, você desequilibra. Tem coisa que dá choque, divergência de opiniões. Tem coisas que você procura para a sua própria vida e que não é aquilo que Deus destinou para você. Aí, no meio do caminho, você se sufoca. E tem coisas que Deus permite que aconteça porque você chora demais, você implora, você pede, Deus, eu não vou deixar. Mas não é na vontade dele, que ele sabe o que vai acontecer no seu futuro. Mas, já que você insistiu, ele vai deixar. Entendeu? Então, hoje, a gente vamos se aprofundar um pouco e entender um pouco mais desse Deus forte, né? Até onde nós, ser humano, podemos ir com esse Deus forte, né? E até onde ele pode nos levar. E entender os propósitos de Deus para mim e para você. E saber o que ele tem programado para a nossa vida. E entender o porquê estamos nessa situação. Talvez seja a situação do desemprego, do relacionamento, da saúde. Não sei. Às vezes é libertação de vício. E a gente vai entender mais. Amém? Então vamos orar, tá? Mas eu já de antemão, eu já começo dizendo para os irmãos que está lá em Mateus 14, 22, né? A gente vai falar sobre esse Deus forte, o que ele... E essas coisas estão acontecendo na nossa vida. E vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, primeiramente, peço perdão, Senhor, por obras, gestos, atitudes, Senhor, por tudo que tenhamos feito ao longo desse dia, que não tenha agradado ao Teu Espírito, Pai. Te peço, Senhor, misericórdia, meu Pai, Deus amado, Pai querido, porque sei que o Senhor é misericordioso. Visita o nosso coração nesse momento, a nossa mente, Pai, para que nossa mente possa abrir, Senhor, e a semente venha entrar, Senhor, no nosso coração. Que nós possamos entender, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra. Que venha abrir de verdade, que o Senhor venha entrar, Senhor, e ficar conosco nessas guerras que a gente toma espiritual, Pai. Porque a guerra está muito pesada, Pai. Pai, usa os meus lábios, Pai, os meus pensamentos, Senhor. Me usa como ferramenta e instrumento Teu, Pai. Para que eu não venha falar da minha carne, somente o que provém de Ti, nem a mais nem a menos, meu Pai. E o que conduz o Teu Espírito, Senhor. Toma, Senhor, essa campanha em Tuas mãos. Primeiro dia da campanha, Pai. Continua abençoando a vida dos Teus filhos, meu Pai. E se for da Tua vontade ainda no dia de hoje, abençoa eles, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos lá, vamos estar lendo, né? Aí eu tirei algumas partes aqui que me chamaram a atenção do texto, né? Que está lá em Gênesis 17. Nada é impossível para Jesus, porque é mais forte e maior que tudo. As forças dos homens podem até acabar. A força de Deus é inesgotável. Entende? A força dos homens podem acabar, mas a de Deus nunca acaba. Ele fala assim, ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele já diz para você que antes que você existisse, antes que o mundo existisse, ele já era Deus. Eu sou o grande eu sou. O mundo nem existia, ele já estava ali. Ele não tem limites. E nesse contexto bíblico lá em Mateus, você vai entender que Deus ele não tem limites. Ele não tem limite. Se ele quiser te abençoar, ele não tem limite. Mas, missionária Ana, se ele quiser abençoar,
Mas Deus não é um Deus bom, misericordioso? Será que Ele não quer me abençoar? Claro, é o propósito dele te abençoar. Mas será que é o seu propósito ser abençoado? Ou será que o seu propósito é o desejo da sua carne? É isso que a gente tem que entender. Muitas das vezes tem coisa que Deus permite na nossa vida que a gente passe para a gente valorizar o Deus que a gente tem. Porque às vezes a gente coloca um filho, um marido, um irmão, um parente, alguém ou alguma coisa, um objeto maior do que Deus. E não existe isso. Não faça isso, porque se você fizer, o que você colocar acima de Deus, você vai perder. Você não vai ganhar, você vai perder. Larga tudo, o amor a tudo. Se apegue a Deus. Porque aquilo que é seu, Deus vai guardar. Entendeu? Deus vai guardar. O que é seu é seu. Mas viva as coisas espirituais. Tá chegando um tempo, vocês não viram nada ainda. Não, morreu tanta gente missionária, você não sabe nem o que vai morrer esse ano agora. O que morreu, você pode escrever o dia de hoje, marcar o dia de hoje que eu estou te falando. Se hoje morre 100 por dia, ao princípio desse ano, eu estava até comentando isso na minha casa aqui, você vai começar a ver morrer 1000 por dia. E você vai entender que Deus está voltando mesmo, que agora não tem para onde correr. Que está voltando e é isso. Você vai entender, porque você vai ouvir esse vídeo e você vai entender o que eu estou te falando. Vai ser 1000, vai começar com 400, 300, 500 e vai só subindo. Se chegar ao final do ano, se chegar, vai ter o quadruplo do que morreu esse ano morto. Sem falar os que não vai nem nascer. Você entende? A princípio, essas dores não são nada comparadas às que estão vindo. E a Bíblia vai dizer, eu vou puxar para um contexto só um pouquinho, que quando Deus queria tirar o povo do Egito, e o povo era Israel, o povo sofrido, e Deus tinha uma aliança com aquele povo, Deus mandou 10 pragas para o Egito. A Bíblia vai dizer que só o povo de Israel que se salvava. Por quê? Porque tinha uma cobertura espiritual. O negócio era com o povo de Israel, não era com o povo de Egito. Se o povo do Egito tivesse obedecido, nada teria acontecido, mas ele não obedeceu. Mas a Bíblia vai dizer lá atrás, se você parar para prestar atenção, que Deus, quando ele deu aquela ordem para Moisés falar para Ramsés, ele já sabia que Ramsés não ia aceitar o acordo. Deus, ele sabe de tudo antes mesmo que você faça. Por esse motivo, que o pecado mancomunado é um dos pecados que não tem perdão. Porque você pensa e vai lá e pratica. É abominável. Você é que nem uma cobra, ela fica ali um tempo parada, esperando para te dar o bote. E o que é a cobra desde o princípio para Deus? Então, Deus não tem prazer nessa alma. Assim também, a pessoa que fica um tempo ali esperando para tomar uma atitude. A Bíblia vai dizer, se você parar para relatar, que Deus, ele não tem prazer em quem recua. É sim, sim, não, não, tomar uma decisão. Por quê? Porque quando você toma uma decisão, ou você se arrebenta, ou você está bem. O fator é que você tem que tomar uma decisão. Então vamos mais para baixo um pouquinho. Ou quando esteve na terra, em forma humana, Jesus mostrou exemplarmente para que nós, que era forte, e que a fonte da sua força e poder vinha da vida de oração, né? Pois a eles realizaram milagres, estava sempre orando. Verdade. A vida dele era oração. Vocês lembram que ele cansava de subir um monte para orar e deixava os discípulos assim orar. Era uma vida de oração. Então ele presta atenção no que a palavra diz para você. Se ele, que era Jesus, Filho de Deus, Todo-Poderoso, que é o dono seu e meu, precisava orar, imagina você e eu feito desse barro.
Como é que a gente não vai passar por aflição? Aí, de repente, você tá tudo bem para você, você tá achando que tá tudo tranquilo. Você tá em paz. Fica tranquilo se você tá em paz nesse momento. Porque nesse mundo passarás por aflição. Se você tá em paz, você tá de acordo com o diabo. Alguma coisa ruim você tá planejando aí. Você não tá puro. Preste atenção. Porque a vida, a Bíblia diz, no mundo passarás por aflição. Tem de bom ânimo. E outra coisa, ele não fala você ficará na aflição, não. Você passará por ela. Nesse momento, você está num momento ruim. Mas você vai passar por ele. A vida é uma fase. Hoje eu tenho 44 anos, mas um dia eu tinha 15. Eu não sei qual é a sua idade que você tem hoje. Mas daqui a alguns anos ou amanhã você vai estar com outra idade. Os dias se renovam, eles mudam. A única coisa que nunca muda é a palavra de Deus. Ela vai continuar sim, sim, não, não. Ainda que você retroceda do objetivo que Deus tem na sua vida, entende? Você vai perder. Ele não perde nada. Você já parou para pensar que enquanto você está aí preocupado com coisas do mundo, o mundo está acabando, as pessoas estão se acabando e você vai para um lugar onde toda alma que não pertence a Deus vai estar no inferno, porque você se preocupou tanto com as coisas do mundo que você vai ter que viver nele. E como o mundo vai ser destruído, você vai ser destruído junto com ele. Será que é isso o fim que você quer para a sua vida? Se contaminar com as coisas todas do mundo e pegar teu corpo, que é templo do Espírito Santo, onde pode produzir coisas boas, e você fazer coisas ruins na sua própria vida. Às vezes você está em uma quadra de depressão agora. Poxa, alguém me largou, alguém não me quer. O que você plantou? Tudo é um plantio. Você já parou para se perguntar o que aconteceu antes de você chegar neste problema? Porque às vezes você olha o tamanho do teu problema, você não olha o tamanho do teu Deus e nem olha para trás do que você plantou. Às vezes você dá um tiro em alguém e esquece, mas quem tomou um tiro não vai se esquecer, não. Aí você não se arrepende e vai embora, mas Deus está vendo o que você está fazendo. E toda semente que você planta, você vai colher. Pode não ser com a mesma pessoa, mas alguém vai fazer você colher o que você está plantando. Tenha certeza disso. Então vamos lá. Então vamos lá, sem mais nem menos, que está quase na hora de pregar. Vamos para Mateus 14, 22. Tá? É lá que a gente vai começar. Mateus 14, 22. Bom, e o contexto bíblico vai dizer para mim, para você, lá em Mateus 22, lá em Mateus 14, 22, fala assim, ó. Jesus anda por cima do mar. Tremendo. Então vamos lá. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem num barco e fossem adiante para outra banda. E enquanto despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. Você entendeu? Jesus despede o povo para o barco e manda ir. Sem ele. E vai para o monte. Ele foi fazer o que no monte? Orar. Ô glória, ele foi orar. Você entende? Ele foi orar. Porque quando você ora, você liga seus pensamentos no céu. Quando você ora, a sua oração, por pequenina que ela for, ela faz um ligamento no céu. Ele manda os homens para o barco. E os homens vão para o mar. Mas naquele dia, não era um mar qualquer.
Não estava de qualquer maneira. Quando eu for ler aqui, vocês vão entender que o mar não estava de qualquer maneira. Olha o que ele faz. Ele sobe o monte e vai orar. Envia os homens para o mar. E olha o que acontece. Pediu a multidão. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento estava ao contrário. Entende? Ele envia ao povo com o vento que está ao contrário e manda botar o barco lá e nem vai. Hoje você está aí, o vento está ao contrário. Você está andando contra o vento. Você está lutando para sobreviver. E a tempestade está forte. A tempestade está forte. Mas aí você entende que quando a tua tempestade está forte, você está no caminho certo. Porque você está na direção de Deus. Porque quando você vê a tempestade que você corre para Jesus, corre para Deus, é porque você reconhece Ele como Salvador e que você é dependente dEle. Então, quando você vê que você tem dependência com Ele, você corre para Ele. Então, você está aí porque a tempestade está forte. Você entende? E se a tempestade está forte, você entende que Ele permitiu que você entrasse no vento. Ele permitiu, porque Ele poderia, a princípio, não ter permitido. Mas missionário, Deus quer me ver sofrendo. Não. Deus não quer te ver sofrendo. Deus quer que você seja forte. Você vai ver academia, gente lutando, kickbox. Como é que você vai aprender boxe se você não entrar na academia? Não há condição. Como é que você vai andar de bicicleta se você não subir no cilindro para poder você começar a pedalar? Mas ninguém tá. Você vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar, mas você vai aprender a andar. Quando você é um bebezinho que você nasceu, ali você vai aprender a engatear, aprender a ação. Assim somos nós na presença do Senhor. Tem momentos que a gente tem que ver a dificuldade para olhar a dependência do Pai. Olhar para o alto e lembrar que a gente tem um Pai. O momento que você está passando não é para você morrer aí, não. Esse momento que você está passando é para você entender que você tem um Deus que a qualquer momento pode tirar você da situação que você está. Basta você querer tomar uma posição. Porque naquele momento os discípulos poderiam falar, não vou não, Jesus. Ele foi para o monte orar, podia entrar a dúvida. Ele foi para o monte orar, para que eu vou? Para o mar. Mas daquele jeito, olha para onde ele manda os discípulos. Preste atenção. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Como é que você vai mandar o discípulo o vento contrário? É o que Jesus fez, hein? Aí você fala assim, mas por que Deus está deixando isso acontecer na minha vida? Então vamos lá. Mas quando vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminho sobre o mar, assustaram-se, dizendo, és um fantasma? E gritaram com medo. Assim é você. Você sabia que aqui a Bíblia vai dizer para mim e para você que Deus tem tentado falar com você, Deus tem se aproximado de você nesse momento difícil? Tem. E você tem feito como ele. Será que é um fantasma? Será que é mesmo que a missionária está falando? Será que o profeta está falando é verdade? Será que eu vou conseguir? Ou será que é mais um que está falando? Né? Será que o que a missionária está falando é de Deus? Mas por que eu ainda estou na situação? Porque você não pegou. Pega a benção. Você não pegou a benção. Porque se os discípulos viram que Jesus mandou e foi orar, porque Jesus garantiu. E quem mais podia andar sobre o mar se não fosse ele? Até os discípulos que andaram com ele duvidaram. Duvidaram. E estavam ali o tempo todo. Mas aprende que quanto mais você duvida, mais longe do presente você fica. Mais longe da tua bênção você fica. Você sabe que o povo que saiu, tem que botar isso em pauta, que saiu do Egito para ir para a terra que manava leite e mel, era para 40 dias, ficou 40 anos.
porque não creram de verdade. E começaram a pecar no meio do caminho, porque no meio do caminho é lugar de tropeço. E quando você cai, você só consegue levantar se o espírito que tiver você estiver forte. Que aí você dá aqueles tropicão e você se arrebenta, você volta. É porque o espírito está forte. Mas por causa de quê? Oração. Ora que as coisas mudam, ora que as coisas melhoram. Vamos lá. E Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aí você fica assim, se é de Deus mesmo, me dá um sinal. Eu quero ver um sinal, olha a coisa dessa. Presta atenção, porque se é coisa boa, é de Deus. Se o profeta está falando coisa boa, é de Deus. Se a palavra que está dentro da Bíblia é de Deus. Se não fosse de Deus, ele não estava te falando. Pega a escritura, coloca na mão e lê, ó. Se é ruim, mel ou fel, mas é a palavra de Deus, alimenta, porque é de Deus. Você vai ter dúvida do que sai de dentro da Bíblia, a palavra de Deus? Preste atenção. Será que a missionária tem razão? Será que o profeta, o pastor que falou, ei, você tem que saber se eles estão na palavra. Se está na palavra de Deus. Tudo que está aqui dentro é de Deus. Do diabo que não é. Então você está duvidando. Quando você duvida, o que acontece? Você enfraquece a sua fé, você esmorece, você entristece e no meio do caminho você para. Por quê? Porque você duvidou. Por que você tem que estar alicerçado na palavra? Porque é a palavra que produz alimento. E por que a oração? Porque a oração alimenta o espírito. Por que muitas das vezes tem que estar no jejum? Porque o jejum alimenta o quê? O espírito. Enquanto mais você buscar as coisas do espírito, menos você vai viver a carne. Vai ter hora que você vai se horrorizar com o que você fez ou com o que você pensou. Por quê? Porque o espírito vai te mostrar que aquilo era um pecado horrível. Coisas que teus olhos humanos agora não podem ver. Por quê? Sou humano, não sou espirituais. Ele disse, vem Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aí Pedro faz assim. Como conheceu a voz, né? Falou, eu vou. Ei, brinca com Deus não. Deixa eu te falar uma coisa. Não brinca com Deus. Porque vai ter momentos que Deus vai permitir que o barco afunda, mas ele vai segurar você depois. Porque você está brincando com aquilo que você não conhece. Vai buscar comunhão com Deus já para o joelho. Não é mais tempo de ficar brincando, não. Você pode mentir para mim, você pode mentir para o irmão, você pode... mas para Deus você não mente, não. Porque Ele está vendo tudo, até o seu coração. Pele de cordeiro, mas por dentro é lobo puro. Deus conhece teu interior, vigia. Vai buscar limpeza espiritual. Pede a Deus para limpar o teu interior, teu coração, a tua mente, porque Ele tem visto. Porque vai ter momentos que você vai estar fraco demais. Sabe por causa de quê? Porque você começou a dar vazão para a carne. Aí você vai parar de olhar com o olho espiritual e olhar para Deus, que é o teu alvo, e você vai fazer igual o Pedro fez. Olhou para a água. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro olha para a água, olha só. Vai sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo, e clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Quando o vento veio, ficou com medo, ó. Senhor, salva-me. É isso aí que você vive e que eu vivo. Sabe o que acontece? Não crê, né? Não aceita a palavra não entra. Sabe que está certo, mas não está entrando a palavra. Tá? Sabe que a palavra está certa, ela vem de Deus, mas não quer aceitar ela. Então Deus ele vai te dar a oportunidade, como deu para Pedro, vem.
e você não vai, né? Naquilo que você não vai, quando você vê que tá quase te sufocando, aí você vai caminhar. Só que no meio do caminho você vai. Aí ele ainda te pega. Ele ainda te pega. No meio do caminho ele ainda te pega e te levanta. Te dá a segunda, terceira chance, mas vai ter um momento que você não vai ter essa oportunidade de chegar até ele, não. Você vai se afundar e ó, acabou você. Bom, forte. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Preste atenção no que eu vou te falar. É só até aqui, porque, né? Só até aqui, senão vai se estender muito e o vídeo já passou do tempo. Então, olha só, viu que era verdadeiramente o Filho de Deus, mas só quando o milagre aconteceu. Será que eles não criam o tempo todo? Deus estava ali o tempo, Jesus estava o tempo todo do lado dele. Mas eles tinham que ver, eles tinham que ser que nem Tomé para ver. Mas de repente, tá o tempo todo alguém aí falando de Deus para você. Tá o tempo todo, você tá dentro do grupo. Você tá ouvindo o que Deus quer de você. Você já sabe. Porque Deus não tem usado à toa em vão dentro desse grupo. Deus não tem usado as pessoas em vão. Às vezes alguém bota um louvor, às vezes alguém bota uma palavra aí dentro, às vezes alguém bota uma oração que se identifica com o que você está passando. Ele tem a resposta que ele deu para você. Deus separou e colocou você aí porque ele tem planos na sua vida. E você está fazendo gigantes que você não tem. Você está procurando gigantes, você quer se afundar. Não se afunda, não se apega às coisas materiais. Elas vão ficar. A salvação é individual, vai ficar tudo aí. Não adianta você chorar, eu quero. E fazer a tua carne sofrer. Por amor a coisas que não te dão valor. A Bíblia diz que, certa feita, as pérolas estavam em cima da mesa. Isso é uma parábola que eu coloco, tá? E a Bíblia vai dizer que fala assim, ó, por que pegar as pérolas e dar aos porcos? Muitas das vezes tem coisas que Deus tira da sua vida e permite. Porque são pedras de tropeço. E você não entende. E Deus tem um jeito dele tirar. Se não tira pelo amor, ditado do mundo, tira pela dor. Mas tira. Vai ter coisas que Deus, ele para te separar, ele vai permitir que até alguém vá embora, morra, ou alguém saia da sua vida. Por quê? Porque você não quis compromisso com ele. Você quer ter uma vida, um relacionamento bem estruturado, um trabalho bom, digno, uma família estruturada, alicerçada, segue a Cristo, direitinho. Segue a Bíblia, a palavra de Deus. Faz as coisas certinho. Apresenta a Deus o teu sacrifício, o teu corpo vivo. Ora ao Senhor. Se desvia do caminho do mal. Tudo aquilo que te proporciona coisa ruim. Sai, se afasta. Povo separado do mundo. Para evitar que essas lágrimas parem. Para evitar que elas não caiam dos seus olhos. Que ela pare, que ela cesse. Só você pode parar o seu sofrimento. Se você está aí ainda, é porque ainda tem algo em você que você precisa mudar. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Fica com essa palavra no seu coração. Nunca duvide do tamanho do Deus. Nunca duvide de um profeta. Creia. Se profetizou, pega a bênção. Mas os meus olhos não viu, precisa ver. É crer e acabou. É crer no impossível. Porque a Bíblia diz, se você tiver fé, a fé é crer naquilo que não existe. Entendeu? Você vai ressuscitar as pessoas aí. Se você não conseguiu ressuscitar seu casamento, seu relacionamento, seu trabalho, nem nada, é porque a sua fé não foi o suficiente ainda. Pede a Deus para aumentar a sua fé. Amém? Ore mais. Deus abençoe em nome de Jesus. Tá? Fica na paz e
Vamos orar daqui a pouco, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus.